Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Eclesiastes, este livro que é da autoria de Salomão. Neste livro nós encontramos frequentemente este pensamento do homem sem a perspectiva de Deus. E realmente muitas vezes o homem olha para a natureza, olha para a vida e não vê Deus. E por isso toma algumas conclusões, chega a algumas conclusões que são muito diferentes daquelas que as Escrituras nos ensinam. Mas nós vamos então ver os textos bíblicos e encontramos-nos no capítulo 9, o verso 1, onde vamos ver Salomão que expõe então este pensamento meramente materialista, um pensamento que só olha para a matéria em si. Diz assim o texto bíblico: "Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro." Olha, este versículo aqui mostra realmente o pensamento de um homem sem a perspectiva do divino. Realmente aquele que não conhece a Deus, não conhece aquilo que vai acontecer para o futuro. É verdade que, por um lado, nós seres humanos sabemos perfeitamente que o futuro a Deus pertence. O futuro nesta vida, o futuro material. Por outro lado, sabemos também que aqueles que temem ao Senhor, a sua vida no futuro, depois da morte, está realmente nas mãos de Deus, e aí temos muitas revelações da própria palavra de Deus que nos mostra o que vai acontecer para além da morte. E sabemos que depois desta vida, aqueles que tomaram a opção de seguir a Cristo, que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, confessaram o seu pecado a Jesus, têm uma vida eterna junto de Deus. Têm realmente a felicidade à sua espera. E aí nós podemos ter a plena certeza, não por nossa causa, não porque nós saibamos mais do que os outros, mas porque a própria palavra de Deus o promete. E neste sentido podemos confiar em Deus, porque é Ele quem promete e não nós. Não podemos duvidar naquilo que a palavra de Deus nos afirma quanto ao nosso futuro, quanto à nossa relação com o Pai. O verso 2 ainda prossegue a dizer: "Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não jura." Mais uma vez, Salomão revela este pensamento do homem numa perspectiva daquele que vive debaixo do sol, daquele que olha simplesmente para os aspectos físicos da vida, para aquele que não tem uma perspectiva espiritual das coisas. Ele olha e vê que o justo também morre fisicamente, afinal de contas todos nós temos um fim. Ele olha e vê que aquele que é, pecador também morre, e afinal de contas parece que não há diferença nenhuma. Mas se nós analisarmos a vida realmente só nesta perspectiva, talvez chegamos a estas conclusões também. Mas isso parece-me uma conclusão demasiado precipitada, uma conclusão superficial. E eu creio que é necessário nós analisarmos a vida de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais adequada, percebendo que vale a pena caminhar com Deus, vale a pena seguir o caminho da justiça. Vale a pena realmente seguir o caminho da verdade, porque isso não só traz benefícios já de imediato, como também no próprio futuro, após a morte, quando chegarmos à presença de Deus, teremos a recompensa de termos vivido dentro da vontade de Deus. Agora, este homem aqui olha para uma vida meramente materialista. E se fosse nessa perspectiva, quase diríamos que teríamos que concordar. Mas a vida é muito mais que isso. É por isso mesmo que nós encontramos em Lucas capítulo 13, verso 22, por exemplo, Jesus a relatar uma história acerca de um homem rico e acerca de um homem que se chamava Lázaro. Ambos morreram, e um era mendigo e o outro era bem rico. E ambos morreram e foram à presença de Abraão, foram à presença do Pai. E realmente ali foram avaliados a forma como viviam. E a sua história foi manifesta ali.
E vimos que também a história que Jesus contou terminou de uma forma bem diferente. Aquele que era um homem que tinha vivido de uma forma justa, de uma forma a agradar a Deus, teve uma recompensa eterna. O outro, por sua vez, que tinha olhado só para a vida numa perspectiva meramente materialista, ficou longe de Deus, ficou longe sem experimentar aquilo que Deus tinha para lhe oferecer. E por isso mesmo eles foram sepultados de igual modo, mas ao mesmo tempo receberam recompensas completamente diferentes. Então temos estes aspectos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos deixa como referência para a nossa vida. Então a nossa vida é muito mais do que o vestir, a nossa vida é muito mais que o comer, a nossa vida é muito mais que a casa que temos, a nossa vida tem um aspecto e uma medida transcendental, um aspecto e uma medida espiritual que cada um de nós deve também encarar e integrar na forma como realizamos aquilo que realizamos no nosso dia-a-dia. Mas voltando aqui ao texto no livro de Eclesiastes, vamos ver ainda o que diz este capítulo 9 no verso 3. Este é o mal que há em tudo que está debaixo do sol, e tudo sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade. Neles há desvarios enquanto vivem. Depois rumam aos mortos. Para o que está entre os vivos há esperança. Porém, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais uma vez, este Salomão nos mostra a perspectiva do homem que vive a vida sem qualquer percepção da espiritualidade. Não entende que a vida não acaba quando o corpo morre. Por isso ele chega ao ponto de dizer: mais vale um cão vivo do que um leão morto. E, efetivamente, nesta perspectiva meramente materialista, teríamos que dizer que concordamos com ele. Mas como a vida não se limita aos aspectos materiais, temos de entender que, como dizia o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque a morte é o início de uma nova relação com Deus, é o início da eternidade. Por isso a morte não é um fim, mas um princípio de um relacionamento eterno. E quando nós integramos a eternidade, quando nós integramos na nossa vida a espiritualidade, as coisas começam a ganhar uma nova dimensão. E começam a perceber que realmente há coisas que nós devemos dar mais valor e há outras, provavelmente, que deveríamos dar menos. E, efetivamente, estes aspectos materiais não deveriam ser a prioridade na nossa vida. Eu sei que estou a contrariar muito a publicidade e qualquer dia talvez os publicitários vão se zangar comigo a sério, mas para todos os efeitos temos que dizer aquilo que é justo e verdadeiro. A vida não é os aspectos materiais. A vida não se limita ao ter. Tem a ver com o ser, com aquilo que é mais profundo em cada um de nós. E isso é que deve ser valorizado no nosso dia-a-dia. O verso 5 continua a dizer: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esta afirmação, mais uma vez, completamente despida de espiritualidade, completamente materialista, fica completamente desmentida por aquilo que nós já lemos, quer em Lucas capítulo 13, quer em todo o resto das Escrituras. Portanto, é importante relembrar que estes textos bíblicos que nós estamos a ler aqui refletem a perspectiva de alguém que não conhece Deus, alguém que vive longe da vontade de Deus. Por isso mesmo, temos que ter constantemente isto presente para não dizer, bem, a Bíblia está a dizer que afinal depois da morte não existe mais nada. Não é isso que a Bíblia diz e nós sabemos-lo porque conhecemos mais outros textos das Escrituras. Mas o texto bíblico ainda prossegue. O verso 6 ainda diz: amor e ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Bem, isto aqui é realmente algo que nós podemos dizer que é perfeitamente claro diante da própria passagem de Lucas, que já consideramos há pouco. É verdade que eles ficam sem qualquer influência no mundo debaixo do sol. Depois da morte, a pessoa não mais influencia a vida na Terra. E isto é algo que é necessário ser dito com todas as letras. Porque muitas vezes nós pensamos que os mortos poderão eventualmente interceder por nós. Se nós fizermos uma determinada reza ao santo tal, ele vai interceder por nós. O santo tal é alguém que morreu e está na presença de Deus, provavelmente. É uma pessoa provavelmente extraordinária, se pensarmos em São Pedro, São Paulo.
Mas a pergunta é, será que eles vão influenciar a nossa vida aqui na Terra? O que a Bíblia diz é não. Não, mas não é só por este texto bíblico que nós encontramos aqui em Eclesiastes. Nós encontramos em vários outros textos bíblicos esta mesma declaração, que os mortos não influenciam aqui a nossa vida na Terra. E nós já vimos isso em Lucas capítulo 13, quando Jesus está a falar deste episódio do rico e do Lázaro. Eles não podem voltar à Terra. E, infelizmente, esta mentalidade tem sido veiculada por alguns até movimentos cristãos. Algumas igrejas no nosso país, a igreja maioritária, tem-nos levado a pensar que isto é possível, que os mortos podem influenciar a vida na Terra. E a Bíblia mostra claramente que não. E, inclusive, não só isso, como o próprio Deus condena de uma forma severa, no livro de Deuteronômio, que se façam orações aos mortos. Não devemos apelar para os mortos. Devemos ter um relacionamento estrito com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então não devemos fazer as nossas preces, as nossas rezas, as nossas orações àquilo que foram homens importantes, homens e mulheres importantes na história do cristianismo, mas que hoje não podem influenciar a nossa vida. Então eu sei que isto é talvez revolucionário para a sua forma de ver o cristianismo. Talvez você é um cristão que tem vivido toda a sua vida dentro de uma determinada comunidade onde lhe ensinaram a fazer apelos a determinadas figuras da história, a determinados santos da nossa história cristã. E talvez você está a ouvir agora pela primeira vez a dizer que não é possível alguém fazer orações àqueles que já morreram. E isso talvez está a entrar em conflito com as suas convicções. Mas mais uma vez eu gostaria de fazer um apelo àquilo que é a autoridade sobre nós cristãos, que é a palavra de Deus. Eu não gostaria que você ficasse em dúvida sobre aquilo que eu estou a dizer e aquilo que outra personagem qualquer que você confia está a dizer. Olhe para aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Essa deveria ser a nossa autoridade. Então eu desafiava a que você estudasse na Bíblia sobre esta matéria. O que é que Deus diz sobre a oração aos mortos? O que é que Deus diz sobre fazermos rezas ou pedidos a alguém que já morreu e que não ressuscitou ainda? Estamos a falar da única pessoa que fez isso, foi Jesus. E por isso podemos usar, podemos falar, podemos recorrer a Jesus Cristo como nosso intermediário. Aliás, a Bíblia é muito clara, e o apóstolo Pedro é muito claro, dizendo que nenhum outro nome foi dado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então vale a pena nós refletirmos aquilo que a Bíblia diz e não fazermos as coisas simplesmente porque é tradição, porque é hábito na nossa comunidade, porque foi assim que sempre se fez. Tenhamos atenção à forma como nós vivemos e devemos fazer as coisas com integridade de coração, percebendo a caminhada que estamos a fazer na nossa vida espiritual, para não irmos com os outros simplesmente porque é hábito que se faz. Faça aquilo que a Bíblia ensina e conforme a sua vida à Bíblia e não àquilo que é a opinião da A, B ou C. Então tome muita atenção às Escrituras e viva dessa forma. O verso 7 ainda continua a dizer: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O homem deve naturalmente usar todas as coisas lícitas que Deus tem dado e tem colocado ao seu dispor para viver uma vida feliz, uma vida agradável. Mas, no entanto, devemos também entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Há determinadas coisas que aparentemente são boas, mas ao mesmo tempo não é essa a vontade de Deus para cada um de nós. E devemos viver a nossa vida com essa perspectiva, com essa cautela, para fazermos uma boa escolha daquilo em que nos vamos envolver. E por isso este homem, na perspectiva de quem não tem Deus, ele diz no verso 9: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Por um lado, este conselho é um conselho sábio para nós não andarmos com intrigas e confusões. Muitas vezes os nossos casamentos, e é disto que está aqui a falar o verso 9, são mais um campo de batalha do que um lugar de paz.
um lugar de gozo, um lar onde nós podemos chegar e nos aconchegar, onde nós podemos ser sinceros e transparentes. Este lar onde a pessoa pode viver com a mulher que ama. Então é um desafio nós podermos desfrutar o nosso relacionamento com o cônjuge que Deus nos deu. Vale a pena aproveitar a vida nessa perspectiva, mas a vida não é só isso. A vida não é só o gozar, não é só os bens materiais. E nós temos que ter sempre esta perspectiva. Se por um lado é verdade que não devemos tornar o nosso casamento um campo de batalha, por outro lado é verdade também que a vida não se limita a estes aspectos materiais. É por isso que Jesus nos diz: aquele que não deixar pai e mãe, irmão ou irmã, esposa, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Então temos que ter as coisas no sítio certo, os pensamentos bem arrumados. A nossa relação com Deus tem de ser a prioridade na nossa vida. E é por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6 que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Inclusive o lar, a família, os bens, será acrescentado. Porquê? Porque buscamos em primeiro lugar aquilo que era certo. Então temos esta perspectiva divina da vida em que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas, diz a palavra de Deus, é uma promessa de Deus, nos serão acrescentadas. O verso 10 nos diz: tudo quanto vier à tua mão para fazeres, faze-o conforme as tuas forças, porque no além onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Este é talvez um dos textos mais conhecidos também deste livro de Eclesiastes, onde muitas pessoas se alicerçam para poder dizer: não, tudo o que tens para fazer faz com dedicação. Parece um bom conselho, e de alguma forma até o é, mas não pelas motivações que ele descreve a seguir. Porque as motivações que ele descreve a seguir não são bíblicas, estão erradas e não devem ser seguidas. Não existe esta perspectiva. A Bíblia mostra claramente que o além é de facto algo fascinante, algo belo para se desfrutar. Inclusive, o livro de Apocalipse nos mostra que no além vai haver serviço, vai haver obra, vai haver projetos. Não sei exatamente quais, não sei como é que se vão encaixar, mas o livro de Apocalipse claramente manifesta que vai haver trabalho no além, serviço a Deus, louvor a Deus. Então isso são alguns fenómenos que aqui Salomão não levou em linha de conta. Por isso este texto bíblico, apesar de ser tão citado como quase uma referência tão importante para a forma como nós nos conduzimos, deve ser bem filtrado, deve ser bem analisado. Não devemos, talvez, cair neste erro de termos más motivações por detrás do nosso serviço. Não devemos cair no serviço de vou fazer tudo agora, porque no além, de facto, não tenho nada para fazer. Não é esta a perspectiva. A Bíblia mostra claramente que o além tem serviço, tem felicidade, tem harmonia. Há coisas belas para desfrutar na vida para além desta que nós vivemos aqui. Mas o próprio Salomão chega a essa conclusão. Quando nós chegarmos ao capítulo 12, vamos poder ver isso. Ele próprio diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então ele tem esta perspectiva também do eterno. Ainda que aqui, neste capítulo que nós estamos a ver, ele revela ainda não ter chegado a esse ponto da sua relação com Deus. Tanto que no verso 13 e 14 do mesmo capítulo 12, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, em suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Salomão realmente no final da sua vida e no final deste livro de Eclesiastes, ele vai repor, digamos assim, as coisas no seu devido sítio. Mas até aqui, neste capítulo 9, onde nós nos encontramos, ele realmente não tem essa consciência e ele acha que a vida vai terminar quando o corpo morrer. E a Bíblia mostra claramente, inclusive o próprio livro de Eclesiastes mostra isso, que não é assim. De facto, a nossa vida com Deus continuará após a morte. A morte é uma passagem, a morte é o início de uma nova relação com Deus. É sem dúvida um luto difícil para aqueles que cá ficam. Quando nós perdemos um ente querido, a saudade que fica no nosso coração é tremenda, mas se essa pessoa tenha um relacionamento com Deus, se essa pessoa realmente tinha comunhão com Deus, eu quero lhe dar uma palavra de esperança.
Se você tem a mesma fé, tem a mesma dedicação a Deus, entregou a sua vida nas mãos de Deus, eu quero dizer em nome de Jesus, porque a Bíblia o diz, que você estará de novo com essa pessoa. Então, quando morre um ente querido nosso, que tem um relacionamento com Deus, então, no fundo, a nossa despedida não é um adeus, mas é um até breve. Porque estaremos de novo juntos com Deus, e foi isso que Jesus nos ensinou quando estava na cruz, e aquele homem que estava ali crucificado com ele, um dos ladrões, aceitou-o como Senhor e Salvador, arrependeu-se do seu pecado, e Jesus dizia que ainda naquele dia ele estaria com ele no paraíso. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.